Cumprimento a todos. Peço autorização do meu querido colega, desembargador Ronald de Valadares, que aí se encontra e que se recusa a vir à mesa, tendo em vista que ele vai ter que sair antes. E ele pode ficar aqui sob meus protestos, tá certo? Mas tudo bem. Também, para iniciar, eu convido para integrar a mesa o presidente da ESA, da Escola Superior de Advocacia de Niterói, doutor Fernando Dias. Da gente. Eu? Você? Não, você vai receber metade da remuneração dela. Nenhuma, porra. Muito bem. Nós temos que começar agora e temos que terminar meio-dia, tendo em vista o vídeo. E o nosso tema é muito rico e eu preparei uma pequena iniciação antes de passar a palavra. Vou seguir a ordem. Depois vai ter um documentário. Eu já estou atrasado, o documentário deveria começar agora às 9h30. Mas antes eu tenho, como presidente do fórum, eu tenho que dizer os motivos pelos quais nós queremos discutir esse assunto. Porque aqui é a escola judicial, a escola de formação de juízes, nós formamos juízes, formamos membros do Ministério Público, da Procuradoria, enfim, é uma escola de alto nível, é um paradigma para todo o Brasil, e nós temos que ter uma atuação que seja coerente com o momento histórico em que nós vivemos. E o tema da saúde, com referência aos usuários, é um tema hoje tormentoso, né? Então, o motivo da convocação desse fórum era justamente para dar uma oportunidade de vermos as posições dentro da Constituição, dentro do direito, para resolver, não vamos resolver, mas ao menos para enfrentar um tema que, tem certeza, é um inferno para, no mínimo, uns 15 milhões ou 20 milhões de brasileiros. Não só as pessoas que estão necessitando de tratamento, mas os seus grupos familiares, todas aquelas pessoas envolvidas nessa área. Então, esse é o motivo. O doutor Felipe Martins, advogado criminalista, delegado da Comissão de Política sobre Drogas e Prevenção Criminal também da Ordem dos Advogados, e autor do projeto audiovisual de iniciação ao estudo das drogas. Antes de ouvir o doutor Felipe, é só para observar aquela parte. Eu sou desembargador civil, eu julgo causas cíveis, fazendário e tal. Eu acredito que 1/4, 1/3 das causas que eu julgo diz respeito a direito de saúde. Ou contra a empresa, contra o governo, né? E é horrível, porque eu sou meio hipocondríaco, eu acabo passando mal lendo aqui. Bom, eu concedo a palavra ao doutor Felipe Martins, pelo prazo de 20 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite na pessoa do presidente, doutor Najib, e fico muito feliz por esse convite, porque esse projeto que eu montei, eu não, todos nós montamos da comissão, começou em época de faculdade, quando eu ainda era estudante, não tem muito tempo, mas eu ainda era estudante, sempre seremos estudantes, E a gente tem visto que o projeto tem dado certo, a gente já esteve na Casa do Advogado, em Niterói, estivemos em algumas universidades, na Casa do Estudante, e hoje nós estamos na Casa da Magistratura. Assim, acho que o céu é o limite, não sei se tem algo maior do que aqui, mas... Assim, eu fico muito feliz e agradeço a presença de todos. Fiz questão de reparar se alguém estava dormindo cedo, 9 horas, um filmezinho, luz baixa, mas eu vi que todo mundo prestou atenção. E minha parte aqui na palestra é mais da questão da lei de drogas, porque eu pelo menos tento operar o direito na área criminal e já lido com a lei de drogas já tem alguns anos, uns 3 ou 4 anos já trabalho razoavelmente nessa área. E quando a gente fala em drogas, nós falamos em lendas. E aos poucos a gente tem que
acabar com essas lendas ou desmascarar essas lendas. E talvez a primeira das lendas da questão das drogas seja a distância que nós falamos dos drogados, como se fossem pessoas totalmente de outro mundo, uma pessoa que está longe do nosso cotidiano. Ah, não sou assim, estou falando de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, quando, na verdade, nós somos um bando de drogados. Sempre fomos e sempre seremos. O que é droga? Café é droga, aspirina é droga, cigarro é droga, álcool é droga, tudo é droga. O ser humano, desde que é ser humano, ele sempre quis se entorpecer, sair do estado normal. E a partir da Inquisição, não sei, não vivi naquela época, mas o sorriso, a arte, sempre foi contra a religião. Aí você queimava o cara porque ele fazia uma arte, porque ele sorria. E ao longo do tempo isso foi melhorando, mas a gente está longe de alcançar um êxito. Eu brinco sobre essa questão das drogas, costumo falar nas palestras, porque a atual lei de drogas, ela fala em droga, não fala em entorpecente. A lei anterior fala, o objeto material da lei anterior era entorpecente. Existe uma diferença entre droga e entorpecente. Entorpecente seria uma espécie do gênero droga. E a prova disso é que as drogas ilícitas, elas não constam em nenhuma lei. Eu arrisco dizer, isso é um discurso até muito complicado de dizer, não existe lei que proíba a maconha. Existe a lei 11.343 que fala droga, ela não fala maconha. Então, onde que está escrito que usar maconha, crack, cocaína é um ilícito penal, um crime sem pena, mas é crime? É uma portaria da Anvisa, portaria é um ato, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, é um ato do Poder Executivo, e tem um rol de substâncias ilícitas. E se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse rol para ler, mulheres de plantão, me perdoam, vocês devem conhecer o famoso Cibus, Sibutramina, já ouviram falar? Está nesse rol. Eu costumo brincar nas palestras que eu vou, que eu tenho uma namorada, quer dizer, eu tenho um amigo que tem uma namorada, que há um tempo atrás começou a fazer uso desse remédio, que é um remédio para emagrecer, e inibe apetite, não entendo direito, mas sei que as mulheres são fãs desse remédio. Aí eu comecei a pesquisar lei de drogas, artigo do usuário. Aí entrei nessa portaria da Anvisa. Está lá a substância. A namorada do amigo meu é usuária de droga. Assim como o cara que está cheirando, desculpa o termo, inalando substância ilícita, o cara que está fumando maconha. E digo mais, o médico que prescreveu isso para ela, será que ele está praticando algum crime? Aí eu fui dar uma lida no artigo 33 da Lei 11.343, artigo do tráfico. O final da lei. Prescrever sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Se você for estudar um pouco sobre sibutramina, aquilo é aplicado a pessoas que estão em obesidade mórbida, né? Nem sobrepeso, obesidade mórbida. Aí eu fui fazer a conta, quer dizer, esse meu amigo foi fazer a conta do peso da namorada dele para ver se... Passava longe, não estava nem sobrepeso, mas era mulher, que sempre está bonitona e tal, não sei o quê. Aí eu falei, seu médico é traficante, amor. Vou fazer uma notícia crime, vou na delegacia. Quer dizer, o médico do isso, exatamente. Vou fazer a notícia crime, vou na delegacia. Só que aí eu me lembrei que ela pegava para essa menina, pegava para ela e para as amigas dela também, da faculdade. Aí eu falei, opa, concurso de crime. Quer saber? Melhor deixar isso para lá. Entendeu? Assim é como uma brincadeira que a gente vê que nós somos um bando de drogados. Uma questão hipócrita, demagogia. Nós temos o cara que fuma um baseado de maconha como uma pessoa distante da gente. Vamos dar o foco, rapaziada, da academia. Já ouviram falar na substância chamada MAA? Famoso Jack 3D, oxelite, coisa fina, né? Os pré-treinos. Está no rol da Anvisa. O cara que usa esse substância é usuário de droga. E o cara que vende é traficante de droga. Você vê alguém sendo preso? Por uso ou por tráfico? Você vê o BOP invadindo uma Bifit da vida, invadindo uma academia, fazendo operação para prender esses caras? Isso é um absurdo tão grande, tão grande, tão grande, que se você for estudar as essências do direito penal,
você vai ver que não existe crime sem lei anterior que defina, ponto, o resto não vou falar. Eles colocaram uma portaria para criminalizar. Um ato do Poder Executivo que, do dia para a noite, uma substância pode ser incluída. Eu estou vendendo Jack 3D aqui, não está na portaria da Anvisa. Amanhã eles mudam a portaria e eu virei traficante do dia para a noite. Vocês entendem assim, o quanto isso é complicado, o quanto isso é difícil? Ah, existe um decreto-lei de 1938 que fala das substâncias, você falou que não existe lei. Bom, primeiro que é um decreto-lei, segundo que é de 38. Eu não vou falar nem que ele é inconstitucional, para mim ele não foi nem recepcionado pela nossa Constituição. Né? Salvo engano, é a Constituição de 37. Não me lembro direito qual é a Constituição. Então, a nossa atual lei de droga, ela é até interessante. Sabe, os princípios são bons. Se você for estudar os primeiros artigos da lei, ela institui um sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, cujo interesse é prevenir e educar. É lindo. Assim como a nossa Constituição é linda, direito à saúde, a saúde é um bem disponível de todos e tal. Mas é o que dizem, assim, eu louvo a denominação, mas eu condeno a aplicação. A lei é linda, só não é aplicada. E, na prática, a atual lei de drogas, ela deixou o feeling, assim, a diferença entre o usuário e o traficante, para um cidadão, para um agente do Estado, né, um agente público que é historicamente falível, que é o delegado de polícia, os agentes policiais. Eles deixaram a cargo da polícia escolher quem é usuário e quem é traficante. Então, na prática, você vê muita injustiça. Você viu, eu botei nesse documentário aquele propaganda da Viva Rio, do cara falando, eu era usuário, fui preso como traficante, e a lei de drogas não, teoricamente, não concede a liberdade provisória. Isso tem mudado pela jurisprudência, tal, mas só se o cara tiver um advogado. Esse ano eu trabalhei em uns 6 casos assim, de traficantes de drogas, que é incrível, como assim, é absurdo. A dinâmica do fato é sempre a mesma. 2 policiais recebem uma denúncia anônima por telefone que em determinada casa, determinado bairro, determinado lugar, uma pessoa estaria traficando drogas. Aí os policiais chegam lá, prendem o cara, aí o material que é levado para a delegacia. Meia dúzia de trouxinha, um colete à prova de bala, dinheiro, um caderno e um rádio. Sempre tem um rádio comunicador. Não, é traficante, por causa do rádio. É sempre o mesmo material que deve ter de rádio nesses depósitos da polícia, do Estado. É absurdo, cara. Eu trabalhei num caso que 2 policiais receberam uma denúncia de que o chefe de segurança do dono do morro estaria numa casa lá no alto do morro. Os 2 policiais valentões foram sozinhos, em uma viatura, subiram, chegaram lá, bateram a campainha e disseram, pode entrar, por gentileza, o traficante está aqui dentro. Entraram, chegaram lá, estava o chefe de segurança do morro esperando para ser preso. Material apreendido. 3 cápsulas, 3 projetis, né, projéteis de arma, meia dúzia de papelote, um colete e um radinho. Traficantes de drogas. Assim, não tem verossimilhança nenhuma os casos. E você vê o cara ficar preso, ele não tem liberdade provisória, fica 3 anos para ser julgado, no final vi que não era nada disso. Então, a nossa política de repressão, não nossa, é a política mundial, ela é um fracasso. E o mais engraçado de tudo é que, se você for estudar o bem jurídico tutelado na lei de drogas, porque o bom do direito penal é que o direito penal ele tutela bem jurídico. É claro, como todos os outros direitos. Mas no direito penal é interessante você saber qual o bem jurídico tutelado para você saber se foi ofendido. Por exemplo, qual o bem jurídico tutelado no furto? É o patrimônio. Eu subtraí para mim coisa sua móvel, então eu afetei seu patrimônio. Então o Estado tem que intervir nisso. O seu patrimônio, o bem jurídico, ele foi afetado e o Estado vai tomar suas dores. Qual o bem jurídico tutelado nas drogas? A saúde pública. Te pergunto, o cara que está fumando baseado, está, sei lá, injetando, fazendo o que ele quer. Qual a afetação que tem no bem jurídico tutelado saúde pública? Isso é interessante para aquele princípio da insignificância, né? O STF já até sumulou não, mas já decidiu em vários julgados que, não havendo, a conduta não é minimamente ofensiva, a conduta não é a periculosidade social da ação, não há ofensa ao bem jurídico tutelar, então o fato é típico, né?
O fato é, não existe a tipicidade material lá, de Zaffaroni, papapá. E o mais engraçado é que o Estado se preocupa com a saúde pública, né? Pô, o cara tá usando droga e está causando um dano à saúde pública. Então, desde quando o Estado se preocupa com a saúde pública? Nunca se preocupou. Então, é mais uma demagogia. E nós vemos várias outras. Assim, eu não conheço, não sou amigo, não sou partidário, não sou inimigo de Fernando Henrique, quando ele fala, porque na minha época eu não sabia. Era de sabia. Tá, né? Já diriam outros aí. Claro que sabia, só que não é politicamente viável. Nunca foi. É que nem quando você quer falar de liberação de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Todo mundo sabe que, poxa, tem que ser, mas qual político faz um projeto de lei? Se fizer, não vai ser reeleito, porque a gente vive numa sociedade hipócrita. Então, eles deixam a cargo, sabe? Deixa rolar, deixa do jeito que está. Então, o que nós temos que falar sobre a parte da dependência é que o Estado tem usado o direito penal como a primeira ratio. E as primeiras lições de direito penal, você aprende que o direito penal é a última ratio, é a última razão, a última coisa a ser utilizada. Quando falhou o direito constitucional, quando falou o direito administrativo, civil, tributário, o direito penal ele atua. Última ratio, o princípio da não intervenção, da lesividade, muitos outros princípios. E o que a gente tem visto é que ele tem sido usado de cara. Eu gosto de comparar o direito penal com aquele, eu não consigo falar essa palavra, desfibrilador. Acertei? Desfibrilador. Você só usa aquilo quando o cara está morrendo, cara. E eu vejo assim, eu gosto de fazer analogia, assim, desculpe pela analogia singela, para não dizer pobre, eu comparo a sociedade como se fosse um hospital. Os pacientes somos nós, os médicos e, enfim, os enfermeiros são os agentes do Estado, e o direito penal é o desfibrilador. É como se nós estivéssemos chegando no hospital com a dor de cabeça, no hospital das clínicas da vida aí, estou com a dor de cabeça, bota o desfibrilador nele, bum! Estou com uma dor de barriga, desfibrilador nele, toma, bum! Sabe, você não faz uma triagem, não coloca ali, pode tomar um soro, tomar um remedinho, faz um exame, não, desfibrilador nele. E a culpa disso, sabe de quem é? Nossa. Porque nós criamos aquele senso comum criminológico que as coisas só se resolvem através do crime. Gente, é difícil falar assim que eu sou contra a criminalização e a política de repressão, porque parece que eu sou a favor da legalização. E não necessariamente é uma coisa consequência da outra. E é difícil falar isso, até no seminário que teve aqui do novo Código Penal, um juiz lá de Santa Catarina, que eu esqueci o nome, ele fala, cara, é difícil porque eu fui o primeiro cara a fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí falaram que eu era gay. Aí depois eu fui o primeiro a falar sobre discriminação, falaram que eu era o maconheiro. Então é difícil, porque vocês já olham, maconha com moleque novinha, a cara dele de uma gravatinha verde e tal. Entendeu? E não tem nada a ver. As coisas não guardam essa relação. Eu só acho o seguinte, a minha opinião. Eu penso que isso não é um problema do direito penal. É um problema de qualquer outra área do direito, menos do direito penal. E essa ideia que nós temos de... ele falou que o professor... Eu sei que meu tempo está acabando, mas rapidinho. Ele falou, mas o Estado... mas o Estado é burro. Por que ele perde dinheiro combatendo o tráfico? Porque gasta de milhões e milhões, realmente, gasta milhões e milhões. Mas se a gente for estudar o direito... O mais interessante... Eu sou apaixonado pelo direito, eu gosto muito. Assim, quase... Assim, é muito bom falar sobre o direito. E é bom estudar, porque o direito é um ordenamento jurídico. Então, as ciências, elas guardam relações. Eu arrisco dizer que o profissional, hoje em dia, que ele é penalista, ou é criminalista, civilista, ele está afadado ao fracasso, porque você tem que saber tudo de tudo, porque as ciências se interligam. E essa questão de que o Estado perde dinheiro, ela é facilmente... outra lenda, né? Facilmente cai por terra sem te lembrar de um sujeito chamado Vespasiano. Imperador Vespasiano, já ouviram falar? Então, senta que lá vem a história. Imperador Vespasiano, certa vez, perguntaram pelo seu filho, salvo engano, Tito
estiver enganado, por favor, me corrijam, institui um tributo para uso de banheiro público. O cara ia lá fazer xixi, tinha que pagar um tributo, e o filho dele perguntou: pai, porra, mas isso aí é um dinheiro sujo, cara, você está tributando, sabe, coisa suja. Aí o pai dele pegou a moeda, jogou para ele e falou: filho, cheira. Tem cheiro de alguma coisa? Daí que veio uma das maiores massas da ciência que estuda os tributos, que é a pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Se você for para pensar, o dinheiro que circula no tráfico, o dinheiro que o Estado gasta, o dinheiro que circula no tráfico é 1000 vezes maior. E qualquer pessoa com ensinamentos básicos de direito tributário sabe que a atividade mais importante no tráfico é o branqueamento do capital. As pessoas mais antigas, eu gosto dessa palavra, mas dizem que é uma palavra racista, né? Branqueamento, mas lavagem de dinheiro. Esse dinheiro, ele é lavado. Mais cedo ou mais tarde, o laranja vai comprar um carro e vai pagar IPVA. O outro laranja que tem a mercearia vai pagar ICMS, ISS, vai pagar imposto de renda. O Estado lucra com o dinheiro do tráfico. É isso que eu nunca vi ninguém falar. Pode até ter falado, mas eu não vejo pessoas falarem. Tem outra lenda. Se for, o Estado é um administrador. Se não desse certo, estivesse perdendo, ele já tinha acabado. É simples, cara. É administrador, ele é empresário. É um empresário nacional, o maior empresário que nós temos. Dá dinheiro, gente. A pecúnia non olet, ele não quer saber de onde o dinheiro vem. Isso até no conceito de tributo, né? Está lá, toda prestação pecuniária. O que é tributo? Prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se pode exprimir, instituído por lei, que não constitua sanção de ato ilícito. Está aí, a pecúnia non olet. Conseguem vislumbrar isso? Que existem várias lendas, várias demagogias. E, no final, eles acabam botando o direito penal para resolver tudo. Existe uma parábola, eu vou terminar com essa parábola, tá? Já estou acabando. E, assim, eu gosto de parábola porque até Jesus falava em parábola. Não que eu seja Jesus, pelo contrário. Mas uma forma interessante de você enxergar as coisas. A parábola da mulher adúltera. Eu li essa parábola num texto de um juiz falando do ECA. Não lembro do juiz, mas eu gostei da parábola. E ela no seguinte sentido: uma mulher cansada do casamento, né? O marido já não dava mais atenção para ela, arrumou um amante. Só que esse amante morava do outro lado do rio. E para ela visitá-lo, ou ela ia de barco, ou ela ia pela ponte. Só que ela sabia que ela não podia voltar pela ponte, porque de noite existia um estuprador, um assassino que já tinha feito várias vítimas. Então, normalmente, ela ia pela ponte de dia e, no final da noite, quando saía da casa do amante, voltava no barco. Só que o último barco saía às 6 horas. Aí, um desses dias, ela foi lá para a casa do amante, aí o negócio foi bom, foi durando, e o tempo foi passando. Pum, quando ela viu, eram 10 para as 6. Aí botou roupa, saiu tudo apressado, saiu correndo, chegou lá, eram 6:01. Aí ela falou: barqueiro, vamos olhar o outro lado. Não, meu horário de trabalho acabou, meu horário termina às 6 horas. Mas são 6:01, você não pode ficar... Não, 6 horas acabou. Voltou para casa do amante: poxa, me ajuda a atravessar lá na ponte, se eu atravessar sozinho é perigoso, blá, blá. Ah, não, estou cansado, me deu uma canseira hoje, amor, deixa para... Vai lá, não vai acontecer nada não. Ela foi, o que aconteceu? Morreu. Aí a pergunta que se faz: de quem é a culpa? Da mulher, que é adúltera, do barqueiro, burocrata, do amante, que foi omisso, ou do marido, que não deu atenção? De quem é a culpa? Todo mundo pensa na mulher. Os homens pensam na mulher safada, sem vergonha. As mulheres pensam no amante: pô, não podia ter levado ela lá. E esquecem do quem é o culpado. O culpado é o assassino. Entende? A gente considera como se matar fosse normal. É o que? Tragam isso para o direito penal. Quem é o culpado? É o traficante que vende, é o usuário que usa, é a família que não deu ajuda, e esquece. É normal prender. É normal ser crime, é normal o cara ser preso. Vocês conseguem entender isso? Não sei se vocês conseguiram vislumbrar. A gente acha normal o direito penal ser usado para qualquer coisa. E não é normal, gente. Não é normal. E nós temos que lutar contra isso. É muito difícil, porque nos seres humanos nós naturalmente somos torpes. Eu gosto de falar essa palavra.
E ser torpe não é o problema. O problema é valer-se da própria torpeza. É o que o Estado faz. Sabe que somos torpes e vale da nossa própria torpeza. Isso é muito difícil. Assim, eu penso, como advogado, esse meu discurso ele é fogo amigo. Estou quase me matando, porque se advogado do jeito que dá, estou começando e estou precisando da ajuda do Fernando Dias, aqui, que me dá vários casos e tal. Sem essas leis aí, cara, eu teria menos 100 clientes. Só que antes de ser advogado, eu sou cidadão. E esqueci de falar da questão da dependência química propriamente dita. O que o Estado tem? O novo Código Penal, além de despenalizar, quer descriminalizar o uso. Só que eu acho que é uma coisa muito complicada, porque nós queremos nos comparar com a Suíça, com outros países que têm saúde. O Brasil está implementando a política de redução de danos que eu entendo interessante, só que é diferente de outros países, gente. Só que o Estado, tá bom, vamos descriminalizar. Aí vamos fazer o seguinte, vamos botar a internação compulsória. Vamos fazer um projeto de lei para alterar essa lei 11.343. Não vai ser mais crime, mas o cara vai ter que ser obrigado a ficar internado. Aí, se você for ver lá a questão da internação, basicamente tem 3 tipos de internação. Internação voluntária, que a pessoa vai, né? A internação involuntária, que é um terceiro, que é normalmente familiar, que vai lá. E a internação compulsória, que normalmente é feita pelo Estado. Eu gosto de comparar a internação compulsória com a medida de segurança. Eu acho que elas guardam relação. A medida de segurança por inimputável, na prática, seria a mesma coisa que a internação compulsória. Na palestra que teve aqui, algumas semanas atrás, sobre o novo Código Penal, a Maria Lúcia Caram e o professor Juarez Cirino, que eu dispenso comentários, é um papa aí, né? Eles comparam a medida de segurança, desculpa os termos coloquiais, ao sexo forçado, ao estupro. Você coloca uma pessoa ali, ela tem que ficar e não pode sair de jeito nenhum. E, além disso, você quebra alguns direitos de alguns profissionais básicos, como o profissional da saúde que cuida, o psicólogo e tal. Legalmente, ele tem o dever de guardar sigilo. E esse sigilo é quebrado, ele tem que falar para o juiz como é que o cara está indo. Então, qual é a liberdade que o cara vai ter com a pessoa que está cuidando dele? Acabou. Ele está cuidando dele e, na verdade, o médico vira um delator. E essa mesma coisa vai acontecer com a internação compulsória. Eu acho que isso pode acontecer em certos casos, assim, sabe, raríssimos, que o cara não tem jeito mais nenhum, pá. Então, assim, eu terminaria dizendo que o segredo, tá? Não sou nem eu que falo isso, tá? Quem utiliza isso é a fina ironia machadiana, quem gosta de Machado de Assis, na sua obra chamada Teoria dos Medalhões, que eu adoro, ele fala: antes de mudarmos as leis, mudemos os costumes, mudemos o homem. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar mudar dentro. Eu sou um drogado, eu também sou um drogado, tem que ter o amor ao próximo, eu tenho que entender, respeitar e tal. É meio que utopia, mas é um caminho. E eu, assim, acho que por causa da minha jovialidade, eu estou nessa ânsia de querer lutar e tal. Eu espero não desanimar e rogo aí, com toda a plenitude da palavra, que vocês me acompanhem, nos acompanhem nessa luta. E muito obrigado pela presença de todos. O doutor Vinícius é juiz criminal, eu sou juiz civil, e ele e eu estamos doidos para falar sobre as questões. O doutor Felipe está permitindo que esse documentário que passou aqui, a gente possa colocar no site da Emerge, e então, se por acaso a ESA de Niterói deixar, tá certo? Então, tá bom. Então, vamos tentar colocar, mesmo porque eu poderia estar até no YouTube, né? Porque são vários textos, né? Alguém vai poder dizer que nós estamos fazendo propaganda do Fernando Henrique, mas, de qualquer maneira, o Fernando Henrique o papel dele é muito importante. Vou iniciar os debates, vou resistir, eu tenho pergunta a fazer, não vou fazer. Eu, gentilmente, vou perguntar ao doutor Vinícius se tem alguma pergunta para fazer, que é o meu colega juiz, tá certo? Ali, o doutor Vinícius, ali.
Pergunta propriamente dita, não. Eu queria mais parabenizar, entendeu? Porque a dificuldade que eu vejo, sobretudo na magistratura, é a falta de conhecimento sobre esse tema. Fico feliz de ver esse auditório cheio, mas fico triste de não ver tantos juízes, pelo menos os que eu conheço de vista, não estou vendo aqui. E os juízes, de forma geral, eles vêm de uma lógica mauricinho, vamos assim dizer. Eles saem da casa da mamãe, vão para a universidade pública e dali direto para a magistratura. A experiência de vida que eles têm é pouca, eles vivem fechadinhos, com aquela aparência, né, com aquela fantasia de juiz, e precisa interagir, né, com esses segmentos, ver o que essas pessoas estão discutindo, debatendo. E eu gostaria mais era de parabenizar mesmo, secundando tudo que foi dito. Realmente nós usamos drogas, algumas são ilícitas, outras não. Se ter uma ideia, o primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar água em droga, né, para alegrar uma festa lá na época dele. E em relação ao álcool, a gente tem essa cultura tão complacente. Figuras que são conhecidas por beber muito, elas são enaltecidas. Eu até coloco o exemplo do Zeca Pagodinho, que é um ídolo. Assim.